Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e os fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, explícita ou implicitamente, esta pergunta que os líderes religiosos contemporâneos de Jesus lhe propõem praticamente perpassa toda a tradição dos 4 evangelistas, e em todas elas a resposta de Jesus consiste precisamente em remeter este grande sinal para o final da sua missão nesse mundo, exatamente por ocasião da oferta que ele faz de si mesmo lá no alto da cruz. Este pedido corresponde a um desejo, diríamos, provocativo da parte dos fariseus, porque queriam da parte de Jesus a realização de um sinal talmente grande, talmente indiscutível, talmente extraordinário, que pudesse cancelar qualquer tipo de dúvida a respeito da origem divina e da autenticidade messiânica da missão de Jesus. Jesus se nega em todos os evangelhos, Jesus se nega a realizar esse sinal nesse momento, porque precisamente aquele povo ainda não estava preparado para receber este sinal de Deus. Existem pelo menos 2 motivos pelos quais Jesus suspende esse sinal extraordinário. O primeiro deles, Deus ama profundamente a liberdade do ser humano, a respeita de maneira tão intensa que se deixa permanecer impotente diante das escolhas que o ser humano faz para a sua própria vida. Diante da liberdade do homem, Deus se cala, Deus quase se anula e, em certo sentido, deixa que ele construa o seu próprio caminho. E é exatamente aqui que se manifesta de maneira tão forte, tão incisiva, a bondade de Deus para com o ser humano, porque não obstante as escolhas ruins, más, talvez mal pensadas, mal elaboradas, que o ser humano faz para ele mesmo, mesmo assim, Deus não abandona nunca a pessoa humana que Ele ama de maneira infinita. Aliás, precisamente nessas ocasiões em que o ser humano se encontra no fundo do poço, enlameado pelas escolhas más que fez, que a potência de Deus se manifesta de maneira tão extraordinária. Na consciência da Igreja, ou antes mesmo na consciência do povo da Bíblia, o poder de Deus não se manifesta tanto em realizar obras estupendas, milagres extraordinários, mas se manifesta, sobretudo, no exercício do seu perdão e da sua misericórdia, razão pela qual a extraordinariedade, o elemento estupendo, imenso do sinal realizado por Jesus através da sua ressurreição
será o grande e maravilhoso evento que deverá convencer o coração humano a respeito do pecado que deve evitar e do bem que ele deve realizar. Primeiro motivo pelo qual Jesus nega realizar este sinal, porque respeita a liberdade do ser humano. Se Jesus realizasse um sinal talmente grande e imenso, a liberdade do ser humano ficaria constrangida, quase, diríamos, obrigada a aceitar a Deus, aceitar o caminho da conversão, aceitar a palavra de Jesus e assim renovar a própria vida. Porém, Jesus, que conhece profundamente o coração humano e a psicologia do seu espírito, sabe bem que nada se transforma no coração do homem senão através da experiência do amor e da bondade. Por isso, que ao invés de realizar esse sinal, que deveria representar um elemento inequívoco da sua origem divina e da sua missão, Jesus recoloca milagre extraordinário exatamente reorientando-o para a sua pessoa, para a sua missão, e colhe na figura e na missão do profeta Jonas os elementos através dos quais ele irá apresentar esse sinal extraordinário que irá convencer o mundo a respeito do bem e do mal. O profeta Jonas foi chamado por Deus a proferir a mensagem de conversão ao povo mais bárbaro e mais sanguinário do Antigo Oriente, os assírios, razão pela qual, quando vem mencionada a cidade de Nínive, na mentalidade do evangelista, esta cidade significa exatamente a concentração de todo o mal e de todo o pecado que a humanidade é capaz de cometer. E é precisamente por isso que Jonas rejeita o chamado de Deus e foge, entrando num barco, para assim não ter que, diríamos, fazer a experiência da dor e a experiência de ser rejeitado por este povo, para o qual deveria pregar a palavra de Deus. Lá no barco sucede uma terrível tempestade, e o profeta Jonas interpreta aquela tempestade como um sinal de Deus, razão pela qual ele pede para os seus companheiros de viagem que o lancem no meio do mar para que aquela tempestade pudesse serenar. Jesus escolhe exatamente aqui, nesses dois elementos, do profeta que é chamado por Deus a enviar a mensagem da conversão e ao mesmo tempo na oferta do profeta ao mar para salvar a vida daqueles marinheiros, Jesus escolhe daqui exatamente o sinal que ele irá realizar no final da sua missão, através da sua paixão, morte e ressurreição. Então, igualmente como o profeta Jonas, Jesus foi enviado à humanidade, à nova Nínive, ao mundo que não era desejoso de Deus, para exatamente a esse mundo apregoar a mensagem da paz, da conversão e da necessidade de renovar o critério humano a partir dos valores do bem, da santidade e da paz. Da mesma maneira como o profeta Jonas foi enviado à cidade iníqua e má por excelência, também Jesus aceitou a missão de ser enviado a esse mundo, obscurecido pelo mal, sujo pelas cloacas de pecado, pelas realidades de trevas, de escuridão que o assolam. Exatamente aí Jesus foi enviado a se tornar luz para renovar os critérios do coração do ser humano. Também como o profeta Jonas, Jesus quis lançar-se até o fundo do abismo, até o ponto mesmo aonde o ser humano experimenta ainda mais fortemente e profundamente o mistério da sua fraqueza e da sua debilidade, que é precisamente a experiência da dor, do sofrimento e da morte. O profeta Jonas se ofereceu aos marinheiros para ser jogado no abismo do mar, para assim poder serenar aquela tempestade. Jesus livremente também se ofereceu ao Pai para poder oferecer ao mundo, ao coração de cada homem e de cada mulher,
aquela paz que somente Deus e que somente no encontro com Deus o ser humano é capaz de fazer experiência. Jesus se serve, portanto, da figura e da missão do profeta Jonas para poder mostrar aos seus contemporâneos, aos seus compatriotas e também a toda a Igreja que o grande sinal que ele oferece a cada um de nós não é conforme a lógica do mundo. O mundo quer fazer-se ouvir através da arrogância, através do orgulho, através de atitudes através dos quais se tenta autoafirmar diante dos outros, através da arrogância, através do menosprezo do outro. Não é assim a lógica de Deus, não é assim a lógica de Jesus. A lógica de Jesus é a lógica da encarnação, que se traduz exatamente no fato de ele ter, por causa do amor que ele tem a cada ser humano, ter assim se abaixado, se esvaziado, se colocado na situação de servo, na situação quase de pecador, para poder assim oferecer-se a Deus, poder dar ao mundo o maior dom que ele poderia oferecer, que é precisamente o dom da reconciliação com Deus, da onde provém toda a paz e todo o bem. A palavra de Jesus hoje nos ensina também uma coisa importante para nós que fazemos parte da comunidade cristã, da comunidade dos batizados, da comunidade daqueles que seguem Jesus. Também nós, porque inseridos pelo batismo na mesma missão de Jesus, somos chamados a ser sinal para este mundo. E isso acontece toda vez que nós colocamos dentro do nosso coração e interpretamos através do Espírito de Deus tudo aquilo que para nós, no contexto da nossa vida, é necessário realizar para construir dentro de nós e fora de nós contexto onde se vive plenamente a paz, a bondade e a misericórdia. Somos chamados também a ser sinal da presença e da beleza de Deus nesse mundo. Modernamente, a reflexão teológica tem investido muito naquilo que ela chama de via pulcritudinis, a via da beleza, como modo através do qual o homem moderno, todos nós que vivemos e respiramos a cultura moderna, tem condições de encontrar e fazer a experiência de Deus. A via da beleza é aquela via proposta por Jesus e que se constrói através do empenho que nós fazemos através da nossa conversão pessoal. A via da beleza significa exatamente colher da vida e da missão de Jesus aqueles valores que mais significativamente constroem o ser humano a partir de dentro. Quais são os valores que mais humanizam a nós e que, por consequência, faz com que a nossa vida se construa em sentido cristão? Exatamente os valores do bem, da capacidade de transmitir aos outros atitudes que fazem com que a vida do outro cresça, amadureça, frutifique em bem, ajudem o outro a ser melhor, ajudem o outro a perceber a beleza de uma vida quando ela é construída a partir de Deus. Somos chamados a prosseguir na nossa vida, na nossa experiência de fé, nesse caminho da beleza. Deus é o belo por excelência. E embora Ele seja invisível, nós conseguimos perceber os traços do seu amor, da sua presença, da sua beleza, exatamente na fisionomia e na figura de Jesus. E o modo através do qual Ele quis Deus se apresentar para nós é exatamente através do modo pelo qual Deus quis salvar a cada um de nós, através da sua morte na cruz. Jesus crucificado não significa apologia, defesa, elogio ao sofrimento humano, porque Deus não quer o sofrimento
do ser humano que Ele tanto ama. Jesus crucificado é a forma visível de um Deus que ama tão profundamente o ser humano a ponto de renunciar até mesmo à sua própria liberdade, razão pela qual Jesus se encontra pregado na cruz, exatamente para dizer que o amor que Ele tem, o desejo que Ele tem de derramar sobre nós a sua bondade, impregna talmente o seu coração, o seu desejo, a sua vontade, que Ele se deixa ali aprisionar através dos pregos que prendem os seus pés e as suas mãos. Jesus crucificado é a forma através do qual Jesus, Deus, se torna visível para nós, se torna o grande sinal da sua misericórdia, sem a qual nenhum de nós poderá fazer experiência plena de paz e de salvação. Permanecer na bondade de Deus, experimentar a sua misericórdia através do perdão, vivenciá-la através de atitudes que espelhem, através do nosso dia a dia, a bondade que por primeiro nós experimentamos de Deus, significa exatamente isso, fazer a experiência profunda de viver em intimidade de vida com Deus. Uma vez que a graça penetra o nosso coração, impregna os nossos critérios, aí sim teremos com certeza aquele sinal inequívoco pelo qual teremos a certeza de que Deus caminha conosco, está dentro de nós, nos acompanha no nosso dia a dia, faz com que, mesmo as situações de dor e de sofrimento que nós passamos na vida, também isso se transforme em um itinerário, em uma caminhada, em uma peregrinação na direção de Deus e na direção dos nossos irmãos. Peçamos então a Nossa Senhora, aquela que é bela por excelência, porque colocou na sua vida em primeiro lugar Deus e a caridade para com os irmãos. Também ela construa dentro do nosso coração aquele lugar, aquele paraíso, aonde Deus possa se sentir bem, aonde Deus se possa comprazer, e através da experiência, da visão da beleza de Deus dentro de nós, nós possamos também aparecer aos outros belos, santos, imaculados, para que também os outros possam sentir quanto é bela, quão grande paz experimentam aqueles que em Deus depositam toda a sua confiança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.